Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos discutir aí sobre o Banco do Brasil, pessoal. O banco vai reportar aí o balanço do terceiro trimestre de 2023 no dia 8 de novembro e junto aí se irá anunciar aí um dividendo, tá? Iremos comentar aí sobre essas questões do banco, tá? Vou falar um pouco aí da análise de resultados do trimestre passado, do segundo tri. Falarei que do novo aporte que eu realizei aqui no banco, tá, pessoal? No caso, eu acabei comprando mais ações do banco aí. Hoje eu estou com 755 ações, tá? Eu consegui aí adiantar o aporte do mês de novembro e peguei aí a empresa num bom preço. Então, ele discutiu o porquê que eu efetuei esse aporte, da perspectiva de resultado aqui da empresa. Falarei aí o porquê que eu acredito que o banco ainda continua barato mesmo nesses preços, tá? E falarei sobre duas fórmulas, tanto da do Décio Bazin como a no caso, uma outra fórmula também que eu utilizo bastante para ver a precificação dos ativos, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para seus amigos e familiares e não se esqueçam de deixar nos comentários vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui nesse canal. E terá uma temporada aqui de balanço, pessoal, todo dia terá um vídeo novo no canal, falando do balanço aí das empresas reportadas e de suas perspectivas. Amanhã vai ter aí análise de balanço no caso do Santander e da ISA-CETEP também e da Klabin, de outras empresas que forem anunciantes, porque para novembro e dezembro muitas empresas fazem aí o anúncio do balanço trimestral e costumam anunciar dividendos, tá? Bom, pessoal, vamos então começar aqui de fato, tá? Primeiro eu vou partilhar aqui para vocês a minha tela do aporte que eu realizei aqui no Banco do Brasil. Podem perceber aí que meu último aporte foi no dia 30/10 e eu comprei mais 54 ações aí do banco, tá? E com recurso pequeno aqui que sobrou, comprei uma transmissão paulista, nem é muita coisa, mas meu aporte maior aqui foi nas ações do Banco do Brasil, tá? E por que eu estou publicando esse vídeo depois de muitos dias? Bom, a CVM ela implantou uma regra para influenciadores digitais, no qual não pode mostrar as últimas negociações no mesmo dia, tá? De negociação. Por quê? Porque tem aí, eles acreditam que há uma influência aí, mas lembrando que nada aqui se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Eu apenas estou mostrando aí o que eu faço com os meus investimentos e cada um tem uma carteira distinta da minha. Bom, vamos comentar aqui então sobre o Banco do Brasil de fato, primeiro aqui com o sumário de resultados. Como vocês já sabem, né, eu já fiz uma análise mais profunda do banco, vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas o banco acumula uma alta aí de 11,7% em relação ao período anterior e encerrou com lucro líquido de 8,8 bilhões. E as casas de análise, pessoal, principalmente essa daqui da Suno, né, peço perdão que está um pouco escuro, tá? Eles projetam aí um lucro líquido bastante expressivo para o trimestre de 2023, tá? A casa de análise projeta um lucro líquido mais ou menos de 9 bi a 9,5 bilhões, tá? Isso várias casas de análise projetam aí esse lucro líquido, tá? E eles, conforme as projeções aí da casa de análise, eles projetam que o banco deve ficar aí em 10,2% de dividend yield, tá? E estão certos sim, se a gente replicar o lucro líquido aí do banco, né? Ou até mesmo um leve aumento aí de 37 a 38 bilhões, dividir pela base acionária, tem o dividendo por ação, e nessas cotações que o banco se encontra de 49 e 48, que ele tem oscilado, ele pode realmente apresentar esse dividend yield, tá? Para você que comprou a preços bastante baratos, né, vai ter um dividend yield muito superior a desse aqui que as casas de análise projetam, tá? E pelos cálculos também. Bom, o banco houve um avanço bastante expressivo aqui, ó, se olharmos aqui em demonstração do resultado, pessoal, percebam que a PSLD aí ampliada, né, houve um aumento daqui no risco de crédito, perdas por imparidade, mas a parte principal não foi essa daqui, e sim a sua evolução na margem financeira líquida, com aumento de 11,3%, teve aumento em receita de prestação de serviço, despesas aumentaram totalmente natural nesse cenário de juros altos, né? E o lucro líquido do banco saltou de uma maneira bem expressiva nesse trimestre. A margem financeira bruta teve aumento de 34,2%, isso foi influenciado por operação de crédito e tesouraria, tá? Muito bom isso aqui. A margem com clientes também teve um aumento, spread, né? Margem com clientes e mercado, teve um aumento de 3% aí no último trimestre, tá? E o banco cita que a margem com clientes cresceu em comparação ao primeiro tri, explicado pelo aumento de saldos médios, bem como aumento de spread. Para quem não sabe o que é o spread, pessoal, essa nomenclatura aí, ela se deve principalmente para os bancos aí, como eles ganham dinheiro, que eles captam aí e acabam emprestando a taxa de juros bem mais elevada, é assim que os bancos ganham. Então teve aumento de spread, e isso acabou beneficiando aqui a margem financeira do banco, tá? Bom,
A PCLD totalizou 7,2 bi, um crescimento de 22,6%, tá? Influenciado principalmente pela recuperação de crédito. O risco de crédito teve um aumento aí, e as perdas por imparidade houve uma redução boa de 89,5%, muito bom, tá? E essa diminuição por perdas por imparidade. Aqui em receitas de prestação de serviços, pessoal, somou 8,3 bilhões a receita total do banco, um aumento de 1,9% em comparação ao trimestre anterior, e foi influenciado positivamente pelas linhas de operação de créditos com garantias, tá? E eles citam que a performance reflete o bom desempenho comercial nas linhas. Muito bom isso aqui. Perceba que ele cresceu na administração de fundos, conta corrente, seguros, previdência e capitalização, com a participação que o banco possui na BB Seguridade, taxas de consórcios, cobrança em todos os seus outros respectivos negócios, o banco acabou aumentando de uma maneira bem expressiva, tá? O índice de eficiência também teve uma queda muito acentuada. E o que é o índice de eficiência, pessoal? São as despesas administrativas, né? Perceba aí que as despesas administrativas totalizaram 9 bi, elevação de 3,9% em relação ao trimestre anterior, reflexo aumento de outras despesas, tá? Mas se a gente colocar aqui todo o embutido, o banco houve uma queda de 29 para 28,3 pontos percentuais, tá? Com despesas com o pessoal houve um aumento, mesmo aqui as outras despesas administrativas, o que aconteceu foi o seguinte: teve alta nas despesas com o pessoal, perdão, aqui, e teve uma queda em despesas administrativas. Então, as despesas administrativas acabaram compensando aqui as despesas com o pessoal. Consequentemente, teve uma queda aqui no índice de eficiência. E quanto menor, melhor, porque significa que o banco está gastando menos para gerar mais receita, tá? Muito bom isso aqui. O índice de Basileia continua bom, teve até uma alta aí, né, pessoal? De 12,21 de 12,01 para 12,21, significa que o banco tem se alavancado menos, muito bom isso aqui. E a carteira de crédito do banco continua crescendo, tá? Saltou de 1 tri para 1 tri 45. Então melhorou aí, tá? Melhorou em pessoa jurídica, pessoa física, agronegócio e externa, tá? O mercado já não projeta um crescimento muito grande aí para 2024, mas o banco terá um crescimento pequeno, e esse preço que está sendo negociado, eu acredito que ainda continua barato, tá? Já vamos entrar aqui nessa parte de múltiplos e eu vou mostrar para vocês que o banco continua barato em relação aí ao que o mercado tende a precificar, tá? Que já teve vezes que o Banco do Brasil foi muito mais precificado aí em termos de PL do que hoje, tá? Bom, a qualidade de crédito, pessoal, que relaciona aí, tá? A inadimplência do Banco do Brasil continua abaixo do sistema financeiro nacional, muito bom isso aqui. Com a queda da Selic, então, tende a baixar ainda muito mais, e o índice de cobertura continua elevado, acima do sistema financeiro nacional, tá? O banco tem as suas projeções corporativas, tá? Ele projeta para encerrar o trimestre de 23 de 33 a 37 bilhões de lucro líquido, no cenário mais otimista 37 bi. Se não se concretizar, ele se encerra em 35 a 36 bilhões, tá? Despesas administrativas, pessoal, foi mantido, não há crescimento de despesas pelo que o banco aqui está prestando no seu guidance, né? PCLD ficará entre menos 27 e menos 23, tá? Carteira de crédito espera um crescimento de 9 a 13%, pessoas físicas foi mantido, empresas, crescimento de 8 a 12%, e agronegócio, crescimento de 14 a 18%. Bom, partindo aqui então para a parte dos múltiplos, nós vimos aqui que em termos qualitativos o banco continua muito bem, tá? Reportando crescimento de lucro, crescimento nos seus negócios. Agora vamos aqui ver a parte quantitativa para ver se a ação ainda continua barata em relação ao que a empresa tem apresentado, tá? Vamos usar aqui uma calculadora básica, pessoal. Nesse vídeo não estarei usando Excel, porque eu já fiz um vídeo aí falando do Banco do Brasil, que eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês querem ter uma análise de múltiplos mais detalhada, vão naquele vídeo que vocês terão aí no Excel toda essa gama de informações que eu prospectei nesse vídeo anterior, tá? Bom, então, pessoal, vamos considerar como a gente tira o PL. Aqui no Status Invest já tem o PL aqui grosso para vocês, né? Mas vamos aqui fazer na calculadora para a gente ver aqui manualmente, que a gente tem um resultado aqui muito mais preciso. O PL nada mais é aí do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa, tá? E perceba que a média de PL do banco foi de 6,64, e ele já foi cotado a múltiplos muito mais elevados, tá? De 11 vezes a 9 vezes. O mercado já pagou bem mais caro aí pelas ações do Banco do Brasil. Bom, então vamos fomentar aqui sobre essa questão. Primeiro a gente precisa descobrir, pessoal, qual é o valor de mercado do banco hoje, tá? Se as cotações estão em R$ 49,32, temos que pegar aqui
no caso, o número de ações que há no mercado, porque há uma multiplicação aí, né, da cotação atual pelo número de ações que há no mercado. Então, colocamos aqui na calculadora, hoje o banco tem 141 bi de valor de mercado, tá? Se dividirmos pelas projeções que o banco projeta lá no guidance dele de 37 bilhões, né, valor de mercado dividido pelo lucro líquido projetado, hoje o banco está cotado a 3,81 vezes o seu lucro. Então, vejam que ele ainda continua barato, mesmo depois dessa alta que tem acumulado nas cotações, né? Se considerarmos aqui o preço sobre lucro. Obviamente que tem questões aqui que as estatais são muito mal precificadas, né? Porque há um risco político envolvido, o mercado acaba precificando bem mais baixo essas empresas, tá? Justamente por isso que tem muitas oportunidades. Bom, então vemos aqui que em PL o banco continua barato aí, mais de 40% abaixo de sua média, tá? Muito bom, então o banco continua barato aí, se considerarmos essa ótica de PL, com essa melhora de resultados. E para 2024 o banco pretende manter aí esse balanço, ou se não até aumentar, tá? Com perspectiva de crescimento. Olhando aqui, pessoal, outro indicador que funciona muito bem para bancos, tá? É o preço sobre o valor de patrimônio, que nada mais é aí, se a gente olhar, que facilita a análise e comparação de relação ao preço de negociação do ativo, tá? Preço atual dividido por valor patrimonial. Isso aqui é quanto a empresa vale em relação ao patrimônio líquido dela, né? Que são o capital dos sócios da empresa, tá? E vejam que ele está 14% abaixo da média, continua barato, mas mais uma vez, vamos descobrir aqui esse indicador manualmente para a gente ter um resultado mais preciso. Como descobrimos o P sobre VP? Primeiro, pessoal, temos que ter aí o patrimônio líquido, tá, do banco e dividir pela quantidade de ações para a gente tirar o VPA, né, que é o valor por ação. Bom, colocamos aqui na calculadora então patrimônio líquido dividido aqui pela base acionária do banco, tá? Esses cálculos, pessoal, que eu sei fazer manualmente, tem tudo aqui disponível no Status Invest, tá? Para vocês clicarem no sinal de pergunta que vocês também descobrem a fazer esses cálculos. Bom, pelo visto aqui não foi manualmente, eu vou ter que digitar aqui, né? Às vezes a calculadora dá esses problemas mesmo. Vamos lá, dividido por 2.865.417.020. Então hoje o banco acumula um VPA de 56,74. Então se pegarmos o preço da cotação atual, né, que está aí de 49,32 e dividirmos por 56,74, temos aí então um P sobre VPA de 0,86. Então os dados aqui do Status Invest estão precisos, consequentemente está 14% abaixo de sua média. E o mercado tende a pagar o valor de patrimônio, se não há muito mais além disso. Já foi pago aqui de 1,5 vezes, né? Mesmo para uma empresa aí que não é 100% estatal, tem aí 50% do capital social para acionistas privados, tá? O banco continua com um excelente ROI, pessoal. O que é o ROI? Nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo patrimônio. Então, se o banco, se tem uma projeção aí de 37 bilhões, vamos descobrir isso aqui agora, ó, 37 bilhões é a projeção que o mercado projeta, né? Que ele tem capacidade de lucrar, isso sim, pessoal. Pegamos aqui então o patrimônio líquido novamente para descobrir o ROI dele líquido, tá? Que é o retorno sobre capital investido? É quanto a empresa aí tem rentabilizado os seus acionistas. Percebam que aí o ROI está em 22%. Muito bom, ROI excelente aí no Banco do Brasil. Continua com excelente ROIC também, crescimento de lucros 25%, excelentes margens aí, uma margem líquida muito boa, que a margem nada mais é, pessoal, revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa, ou seja, cada R$ 100 de receita, a empresa entrega R$ 12 de lucro líquido, tá? Então percebemos que em múltiplos o banco ainda continua barato, e se considerarmos todas essas questões, ele ainda teria um potencial aí de alta de pelo menos uns 30% a 40%. Nada é garantido na renda variável, tudo pode mudar. Eu apenas estou aqui precificando o que o mercado está projetando, tá? Inúmeras casas de análise já disseram que ele tem um potencial de alta aí bem expressivo por conta dos resultados que ele tem apresentado. Fora também o potencial de pagamento de proventos, tá? Outro ponto também que eu gostaria de destacar para vocês é que, no mínimo, o mercado tende a pagar o valor de patrimônio. Então, isso aqui gera aí, isso mostra que a empresa continua barata em relação aos seus fundamentos. Bom, então, os indicadores que eu disse para vocês no início do vídeo, pessoal, é o indicador aí do Décio Bazini, né, que é o preço teto, que revela ao quanto você pode pagar numa ação para ter uma taxa de dividend yield, tá? Se o banco, pessoal, for pagar aí a título de exemplo, tá? R$ 4,80 por ação, aí vocês me perguntam, de onde que eu tirei esse 4,80? Bom, se o banco, então, tiver um lucro líquido de 37 bilhões, né, que é o que o mercado projeta para o banco, e dividirmos aqui pela base acionária dele novamente, vamos pegar aqui esses 2 bilhões, e eu vou adicionar manualmente, pessoal, melhor adicionar manualmente, 2,865, né,
4,17, 0, vamos lá, 0,20. Temos aí um dividendo por ação líquida, né, o DPA, de 12,91. Como o banco paga 40% de payout, então vezes 0,40, temos um dividend yield líquido de 5,16 por ação, se ele lucrar 37 bi. Aí o teto do Basel ele considera 6%, tá? Então 0,6%, se o banco replicar esse lucro, você poderia estar comprando as ações até 86. Mas eu não gosto de utilizar esse teto a grosso modo. Eu sempre considero um teto de 8 a 10% para pelo menos ter aí uma taxa de dividendos um pouco mais elevada, tá? Agora, pessoal, vou dar aqui uma outra fórmula para vocês do livro Benjamin Graham, né, que é um outro grande investidor aí da Bolsa de Valores, tá? Ele utiliza um que se chama aí preço justo, que é totalmente distinto do preço teto, que há um cálculo aí totalmente diferenciado. Como que é esse cálculo, pessoal? 22,5, tá? Que é aí para empresas, ele gosta de comprar empresa abaixo de 10 vezes o lucro e até 5 vezes o valor de patrimônio. Então, 22,5 vezes aí o VPA da empresa, se o VPA do Banco do Brasil está em 56,71, né? Vamos pegar aqui 56,71 vezes o LPA do banco aí, que é o lucro por ação, que estava muito mais superior, né? Naquele cálculo que eu fiz aí foi de 12. Mas vamos pegar aqui o que está cotado, 11,55, né? Só para a gente ter um exemplo desse tipo de cálculo. Aqui, raiz quadrada, hoje o banco tem um preço justo de R$121, tá? Então aqui, pelos critérios de Benjamin Graham, era para o banco estar cotado hoje com os resultados que ele apresenta a um preço de R$121, né? Geraria um potencial de alta aí de mais de 100%. Portanto, pessoal, não levem esse indicador a 100% das vezes. Por quê? Porque pode ocorrer em situações de oscilação no mercado, né? Oscilação no caso da empresa, lucro líquido, mudanças de projeções, e todos esses indicadores podem mudar. Eu apenas complemento a minha análise com esses indicadores. O que mais importa é a análise de resultados da empresa, análise qualitativa, conhecer a empresa, setor e periodicidade de distribuição de dividendos, tá? Principalmente o setor aí, que o setor bancário é um setor extremamente perene na nossa economia. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos no canal, porque amanhã estarei gravando a análise de resultados aí do Banco Santander e no dia seguinte, depois de amanhã, estarei gravando aí a análise de resultados aí da Transmissora Paulista, que é uma outra empresa, pessoal, que eu sigo de olho, tá? Nesses preços de 21,60, 21,16, tava aí um pouco mais barata, né? Já chegou a ser cotada aqui a mais ou menos de 21,30, então eu fico de olho aqui nesses preços, tem um teto aí na empresa até 24, sigo comprando, tá? Só que como eu falo para vocês, não dá para comprar tudo, eu tenho hoje as minhas empresas são Banco do Brasil, Klabin, Santander, Taesa e a ISA CETEP. Vou comprando aqui a que estiver no melhor preço no momento. E a ISA CETEP comentarei em vídeos futuros que a perspectiva da empresa também é muito boa. Bom, fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo e até mais.